Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, meus amados irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, um homem que surgiu no deserto da Judéia pregando o Evangelho, aliás, preparando o caminho que Jesus viria. E depois esse homem ele foi preso por Herodes, chamado João o Batista. E na prisão, agora surge aquela dúvida na mente de João Batista. E João Batista também, por certa vez, ele tinha os seus discípulos, assim como Jesus teve. E João agora envia os seus discípulos até onde se encontrava Jesus, a fazer-lhe essa seguinte interrogação. E eu creio que quando os discípulos de João chegaram até Jesus, perguntaram: mestre, João mandou perguntar se tu és o Cristo ou se nós havemos de esperar outro. E a resposta que Jesus dá para aqueles que João enviou até ele foi a seguinte: ide e fale para João as coisas que ouvis e verdes, que eram exatamente os milagres, as curas, as ressurreições que Jesus operava, os milagres, os prodígios, as maravilhas. Mas também Jesus fala uma coisa por último muito importante, que é o que caracteriza hoje exatamente se uma igreja é de Cristo ou não. E o que? A pregação do Evangelho. Porque, meus amados irmãos, se nós formos hoje ficar com dúvida na nossa mente se uma igreja que abriu em tal lugar, uma congregação que tem na serra tal, um ponto de oração que surgiu no povoado tal, será que ela é de Jesus? Como nós devemos saber? Nós vamos ver se lá vai ter milagre. Se tiver milagre, é de Jesus. Não, se lá tiver tendo muitos prodígios, muitas curas, é de Jesus. Não, não é simplesmente essas coisas que caracterizam a igreja de Cristo. Porque se você abrir a sua televisão, talvez até agora, está lá os falsos profetas fazendo curas verdadeiras. Tem muitos cegos chegando lá cego e está enxergando. Apesar de algumas ser cinema, ser atores por fins lucrativos, mas também acontece. Acontece de alguns movimentos carismáticos, algumas outras religiões, surge também um milagre lá. Nós conhecemos testemunho de pessoas bem próximas da gente, que fez uma promessa com tal santo e alcançou a promessa, sim, foi verdadeira, Facundo. Mas e aí? E a última coisa que Jesus falou, que seria tão importante? Diga a João os milagres, a cura, os prodígios, a ressurreição, mas diga também pregação do Evangelho. Quando nós vemos em Mateus 3, quando surgiu este homem estranho no deserto da Judéia, todo mundo vê aquele homem pregando ali, aquele homem estranho com roupa, pele de camelo. Aquele homem se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Aquele homem tinha um cinturão no seu peito. A pregação daquele homem não era pregação que ninguém entendia, não. Era uma pregação simples. Não era palavra com que você não sabia nem o que significava, não. João Batista ele pregava o seguinte no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois a palavra de Deus vai dizer que, embora João Batista não operou nenhum milagre, mas tudo quanto João Batista falou de Jesus era verdade. Logo, João Batista não fez sequer um milagre nem uma cura, porém chegou pregando o Evangelho. Chegou preparando o caminho para que logo Jesus viesse. Se nós vemos em Mateus 4, depois da aprovação da tentação do deserto, quando Jesus ali repreende Satanás, depois de muitas respostas que ele deu, bíblica, aí Mateus 4 vai dizer: e o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam à sombra da morte a luz raiou. A chegada de Jesus. E a pregação de Jesus também era essa, a pregação mais simples que o mundo já ouviu: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. A pregação girava em volta de arrependimento.
de confissão de pecado, de regeneração, de vida nova, de transformação. Depois, lá em Lucas 10, são enviados 12. Jesus envia os 12 também, com o mesmo ofício: pregar que as pessoas devem se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. E depois são enviados 70, de 2 em 2. E pregar o quê? Pregar que você vai ser bem sucedido. Esses 70 foram pregar que se você aceitar Jesus, sua vida vai melhorar. Você vai comprar um carro, você vai ser próspero. Não. Se arrependa, porque o reino de Deus está chegando. Os 70 de 2 em 2. Depois veio o primeiro século, os apóstolos todos morreram. O último foi João. Aí vieram os pais da igreja chamados. Os pais da igreja nunca ensinaram sobre prosperidade, sobre vida abastada. Os pais da igreja seguiram o mesmo que os apóstolos e Jesus pregaram. Depois vieram os reformadores. Século XVI, século em 1500, como nós conhecemos a história. Também o maior zelo que esses homens tiveram foi que nós se voltássemos para a pregação genuína. Por quê? Porque iam surgir muitos falsos profetas que iam pregar o que as pessoas gostariam de ouvir e não o que a palavra tem a nos dizer. Mas é exatamente isso que tem acontecido hoje, meus amados irmãos. É exatamente isso. De repente o Facundo abre a igreja no Maranguape, mas só que ele vê que ele pregando a palavra genuína não está vindo ninguém. E como o intuito dele não é reunir o povo de Deus, as ovelhas de Cristo, então ele vai rechear a palavra com artifícios e a criatividade do homem que não existe na Bíblia. Por exemplo, mas irmãos, então é porque são tantas igrejas que eu não sei mais qual é a igreja de Jesus. Porque aí chega numa esquina tem uma igreja, chega no outro povoado tem outra igreja. Aqui no povoado vizinho, perto de Maranguape, Maracanaú, tem um bairro lá que tem 30 igrejas. Como é que eu sei qual é a de Cristo? Vá para Atos dos Apóstolos, o livro mais revelador como se conduziu a igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos. E de repente você chega numa igreja em que não há palavra, há só criatividade do homem para juntar, aglomerar as pessoas. Então o que vai fazer? Uma campanha. Aí você vai para Atos dos Apóstolos. Não, deixa eu ver aqui, campanha. Jesus fez campanha, os apóstolos fizeram campanha? Não. Deixa eu ver o que é campanha. Campanha é sincretismo. Campanha, mistura de crença. Campanha, as sessões da macumba. Campanha, as novenas da igreja católica. Campanha, as sessões, as correntes do espiritismo. A igreja de Cristo não tem campanha. Tem um ajuntamento do povo e a revelação da palavra de Deus. A exposição da palavra. Isso era que desde os tempos de Jesus, os cultos, as liturgias do culto eram dessa forma. O povo se reunia todos em silêncio e aquele líder espiritual ia explicar a palavra, ia orar a Deus para que o Espírito Santo dê discernimento do que a palavra quer dizer. Até porque nós precisamos da palavra. Esse século 21, esse século sensual que nós estamos vivendo hoje, o século da sensualidade, é triste nós vermos as igrejas com 10 ou 15 minutos de pregação. Tome louvor, tome testemunho, canta as crianças, canta as senhoras, canta o visitante, você aí canta, venha para cá, canta todo mundo, depois deixa 15, 10 minutos para a palavra. E o que é que nós vamos aprender com isso? É por isso, meus amados irmãos, que talvez alguém aqui não nos conhece, nós não somos melhores do que ninguém, como eu abri o culto falando isso, mas quando você acessar no canal do YouTube, a respeito da nossa igreja, da liturgia do nosso culto, você vai aprender a palavra de Deus. Que foi isso que os homens do passado mais trabalharam e também tiveram mais dificuldade em ensinar a palavra. Porque se você vê hoje aqui na terra, hoje, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos louvando, estamos muitas vezes fazendo coisas que não há tanta necessidade. E o que é necessário hoje? A evangelização e a pregação do evangelho. Por que louvar? Lá no céu vai ter a nossa eternidade todo dia para nós louvar. Cantar, se reunir, se abraçar, tudo isso vai ter tempo. Mas a pregação da palavra, a evangelização, o único tempo que resta é aqui na terra. Lá não vai precisar mais. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ficar despertos nesta tarde. Que o evangelho está sendo escasso porque o intuito da maioria dos líderes espirituais não são de juntar o povo.
mas sim de juntar outras coisas aí que para isso tem que aglomerar as pessoas e depois, distorcendo a palavra, tirar algo que Jesus nunca recomendou em sua palavra. Nós temos o zelo de pregar o evangelho e não se preocupamos se está vindo muitas multidões atraídas por essa palavra. Por quê? Porque no começo nós até sofríamos aflições por isso. Como é que a gente prega, as pessoas não vêm? A gente pregava no centro de Maracanaú, em Maranguape, ali às vezes vinha 2 pessoas. Nós já chegamos a pregar em Fortaleza, alguém chegar para a gente e dizer, irmão, que seita é essa daí que vocês fazem parte? Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo chegou no Aerópago, ali em Atenas, alguns interrogaram ele, mas o que é que esse paroleiro quer dizer? Parece pregador de Deus estranho. Do mesmo jeito, cada qual tinha seu Deus, cada qual tinha sua religião, eram zelosos por aquela religião, porém, quando a palavra chegou, muitos estranharam. Nunca nem tinha escutado. Chamaram o apóstolo de paloureiro, e perguntaram que doutrina estranha era aquela que estava vindo aos ouvidos deles. Era a pura e genuína palavra, que muitas vezes não agrada a todos. Mas eu creio que Deus tem um propósito nesse lugar, porque Ele é misericordioso e a sua palavra é poderosa para converter. Amém, meus amados irmãos? Agora eu vou chamar as irmãs para louvar.